Vamos falar na aula de hoje, então, sobre recurso extraordinário, a parte estrutural, né? Como eu havia prometido para vocês, então vamos falar da parte estrutural dos recursos, né? Distrito Direito. Nós falamos na segunda-feira sobre o recurso especial, né? Então, sobre a estrutura dos recursos do direito, naquele contexto do recurso especial. E agora vamos falar, então, sobre o recurso extraordinário. Então, também a estrutura dele, o contexto no qual ele está inserido. E também vamos falar da admissibilidade deste recurso extraordinário, tá? Aí, na próxima aula, a gente fala de procedimento, como que se interpõe o recurso especial e o extraordinário, porque eles são comuns, né? É o mesmo procedimento, e há um intercâmbio muito grande ali, inclusive fungibilidade entre eles, tá? É bem interessante a parte estrutural. Então, nós vamos, na próxima aula, falar sobre a parte procedimental, melhor dizendo. Então, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, tá bom? Bom, então, o tema de hoje, né? Então, vamos trabalhar aqui, então, o chamado recurso extraordinário. Eu coloquei aqui para vocês a sigla dele, né? É tanto RE, né, abreviatura, né, quanto REXT. REXT. Então, tanto faz você utilizar a expressão RE ou REXT, tá? Então, atentem-se para isso. Bom, eu estava dizendo, né, na aula anterior, que nós temos aqui os recursos para o Supremo Tribunal Federal, e lá na classificação dos recursos, né, nós falamos dos recursos excepcionais, que a gente chama também de extraordinários. Extraordinários. Então, extraordinários, plural. Então, e porque nós temos o recurso extraordinário no singular, que é justamente o endereçado ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, o RE, né, o grande propósito do recurso extraordinário é levar ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento de matéria constitucional. Então, sempre que houver afronta, violação negativa de vigência da Constituição Federal, você, em tese, estará autorizado a interpor o recurso extraordinário, no singular, para o Supremo Tribunal Federal. Desde que, obviamente, esgotadas as instâncias, né, como vocês já sabem, né? Eu só queria abrir um parêntese, né, que eu acho também bastante interessante, né, que é no contexto aqui, né, desses recursos, né? Então nós vamos falar hoje do recurso extraordinário, né? Tem um contexto aqui muito relevante e importante, tá? Além daquele que nós já falamos, né, na aula anterior, que o recurso extraordinário também é um recurso de estrito direito. Então, o grande propósito ali é você fazer o debate jurídico constitucional, né? Então, tem esse propósito, que é bastante importante e interessante. É um recurso de fundamentação vinculada, né? Não se admite qualquer debate que não seja aqui um debate constitucional. E o STF, neste contexto, tem a função de uniformizar a interpretação da Constituição Federal. Por próprio imperativo constitucional, a própria Constituição nos diz que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. Pejorativamente falando, né, os estadunidenses dizem que a Suprema Corte tem a prerrogativa de errar por último, né? Então, a última palavra acerca da interpretação da Constituição é dada pelo Supremo, né? Pela Suprema Corte. Pois bem, meus amigos, eu quero abrir um contexto, um outro contexto que não está dito aqui, que eu acho que é importante para a gente mentalizar.
Bom, vamos lá. Opa, só um minutinho. Isso aqui que eu queria. Qual o contexto que eu quero falar? Sobre controle de constitucionalidade. Bom, vamos... Por que eu vou falar sobre controle de constitucionalidade? Porque o papel do recurso extraordinário é muito relevante neste contexto, o do controle de constitucionalidade feito pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, como vocês sabem, né, relembrando aqui, né, que vocês já estudaram lá em Direito Constitucional, né, que matéria mais relevante, né, senão o direito em geral, né? Bom, nós temos o Brasil adotou um sistema misto, né, que congrega o controle difuso e o controle concentrado. Ok? Então, esse é um primeiro contexto que nós vamos mentalizar, né? Bom, eu vou falar primeiro do concentrado. Bom, o concentrado, ele é o controle por meio por meio de ação própria, diretamente proposta no STF. Então, esse é um primeiro contexto relevante. Ok? Ainda, depois eu vou fazer um esquema aqui e mando para vocês depois os slides, tá bom? Mediação própria. Bom, ainda, ele é um controle, ele é chamado concentrado, né, justamente porque ele concentra exclusivamente na Suprema Corte. Por isso que se fala que é diretamente proposta no STF. Por isso, concentrado. Bom, ainda, analisa-se abstratamente a norma. Então, por isso também controle é abstrato. Então, denomina-se de controle abstrato. Por que fala que é abstrato? Porque nós estamos diante de um controle, não temos um direito subjetivo ali, um autor e um réu alegando uma lesão, uma ameaça a um direito. A análise é feita objetivamente acerca da violação, da compatibilidade, melhor dizendo, a lei ou ato normativo frente à Constituição. Então, é uma análise objetiva. Então, por isso que é chamado de um processo objetivo. Também é chamado de processo objetivo. Processo objetivo. Então, não há um conflito intersubjetivo com um autor e um réu. Não há, né? Então, e outro ponto que é relevante aqui, meus amigos, a eficácia da decisão. A decisão, ela será erga omnes, vamos pôr aqui em itálico, erga omnes, e com efeito vinculante de toda a estrutura do judiciário. Toda a estrutura do judiciário estará vinculada à decisão que o Supremo ali proferir, né? Então, e esse sistema, né, esse sistema é o sistema austríaco, ou europeu. Que o controle é feito diretamente junto a um tribunal constitucional, né? Esse sistema ele foi edificado pelo Hans Kelsen, né, o famoso Kelsen. Então, ele era austríaco, né? Então, justamente por isso que leva essa nomenclatura. E é o modelo adotado na Europa, né? O modelo do Tribunal Constitucional.
em que se suscita o controle de constitucionalidade diretamente no tribunal. Então, essa é a primeira perspectiva que você precisa mentalizar. Só que nós também adotamos, aliás, desde a primeira Constituição Republicana, né, desde 1891, a gente adota o controle difuso, que é o modelo, é o sistema estadunidense, né? Então, é o sistema estadunidense, né? Obviamente, né? Foi edificado lá nos Estados Unidos da América, né? Nós copiamos, né, o sistema deles, o sistema federalista, né, presidencialista, né, todo ele copiado no sistema americano. Tanto é que quando da proclamação, né, da República, né, a Constituição de 1891, o Brasil passou a se chamar Estados Unidos do Brasil, né? Então, e previu ali o controle difuso de constitucionalidade. Esse controle, ele está aberto, ele é um controle. Um minuto. Um controle aberto a todos os juízes e tribunais. Todos os juízes e tribunais têm essa possibilidade. Por isso que ele é chamado de difuso, né? Então, deixa eu pôr aqui, por isso, denomina-se de difuso. Então, não concentrado, né? Não está concentrado nas mãos de um único tribunal, nas mãos de uma única pessoa, né? Então, todos os juízes, juiz estadual, juiz federal, juiz trabalhista, né? Tem que falar isso para eles, né? Os trabalhistas, os juízes trabalhistas podem também fazer isso, né? Embora às vezes eles ignorem, né? Os juízes eleitorais, né? Juiz civil, juiz penal, também tem que falar isso para os juízes criminais, né? Que eles podem fazer o controle de constitucionalidade das leis penais, né? Eles não sabem, né? Então, é interessante. Então, isso é para todo e qualquer órgão jurisdicional. Então, esse é um ponto de amarração muito importante, né? Então, e ele é chamado de controle, é um controle concreto, também chamado de controle concreto, porque estamos diante, né? Não deu aqui, não. Controle concreto, porque estamos diante de um caso concreto. Porque ele se dá em um caso concreto. Ok? Então, aqui sim há um conflito de interesses. Há um autor e um réu, né, debatendo ali uma lesão, uma ameaça a um direito. E o debate aqui, né, acerca da constitucionalidade, né, é incidental, é de forma incidental, não é objeto da ação fazer o controle de constitucionalidade. O controle se dará na causa de pedir da ação. Eu preciso declarar aquela norma constitucional, inconstitucional, para que a minha ação seja julgada improcedente. Por exemplo, isso acontece demais em tributos, né, na área tributária. Então, olha, você entra lá com uma ação de repetição de indébito, então o seu propósito é você receber um tributo pago indevidamente. Paguei de forma indevida. Só que para eu chegar a esse resultado, eu preciso declarar a norma tributária inconstitucional. Em sendo a norma tributária inconstitucional, então eu farei jus à repetição de indébito. Mas qual é o objeto da ação? Então, o objeto da ação é devolução do tributo. Agora, para eu chegar naquele caminho, eu preciso declarar a inconstitucionalidade da norma. Então, é um controle inconcreto, né? Inconcreto. Também utiliza-se a expressão latina, né? Inconcreto. Então, e é um controle incidental. Ou seja, a declaração da inconstitucionalidade constitucionalidade
da norma se dá na causa de pedir. Na causa de pedir. Não é objeto da ação a declaração de inconstitucionalidade. Neste contexto, meus amigos, o juiz ele afasta aquela norma, deixa de aplicá-la por ser ela inconstitucional, né? E julga a causa, né? Então eu brinco aqui, né? Isso deveria ser aplicado também na justiça do trabalho, na justiça criminal, né? Então, por exemplo, o juiz entende que, vamos citar aqui um exemplo, ele está fazendo lá a dosimetria da pena, né? E lá no artigo 59 do Código Penal, pelo que eu me lembro, ela fala lá da personalidade do agente, um critério para fazer a dosimetria da pena. Meu amigo, o juiz não é psicólogo. Como que ele vai fazer dosimetria da pena baseada na personalidade do agente? Isso é uma excrescência jurídica. Isso é flagrantemente inconstitucional, esse dispositivo. Então, o que o juiz deveria fazer? Ou você, como advogado de defesa, né? Se você for advogado criminalista, defensor público, né? Você fala, olha, pede para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 59, lá, acho que é o inciso primeiro, né? Que fala da personalidade do agente. Tem o outro ali da conduta social, né? Então, também é outro ponto que é flagrantemente inconstitucional, né? Então, o juiz declara a inconstitucionalidade incidental desses dois dispositivos, por exemplo, inciso, eu não sei que inciso que é, acho que é o primeiro e o terceiro do artigo 59, uma coisa assim, né? Ele vai deixar de aplicar, naquele caso concreto, esses dois incisos, e vai fazer, por exemplo, a dosimetria da pena só com base nos demais critérios. Esses dois critérios, por exemplo, personalidade do agente, ele não tem elementos para mensurar aqui. Se o cara tem uma personalidade agressiva ou não. Enfim, como que ele vai mensurar isso? É no achismo, né? Então, eu vou seguir o horóscopo daquela pessoa, que signo que você é? É ridículo, né? Então, deixa de aplicar aquele dispositivo, naquele caso concreto, por ele ser inconstitucional, né? E faz a dosimetria só com base nos demais critérios que são constitucionais, né? Lembrando que toda norma é presumida constitucional. A inconstitucionalidade tem que ser expressamente declarada pelo juiz ou tribunal, ok? Então, aqui no controle difuso, você pode suscitar o debate acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade de uma norma em qualquer ação, em qualquer processo, meu amigo. É só você abrir um tópico da inconstitucionalidade da lei tal, do artigo tal, e pedir, fundamenta, porque que ele é inconstitucional, e logo em seguida falou assim, ante o exposto, requer a não aplicação desse dispositivo, não aplicação desta lei, não aplicação deste artigo, não aplicação deste inciso, e assim vai, né? Então, é muito simples. É só você ter noção básica de constitucional, né? E fundamental. Por quê? Né? Como diz o professor Girafales, a causa, motivo, razão, circunstância daquele dispositivo ser inconstitucional. E assim sendo, você pede para o juiz não aplicar aquele artigo, né? Então, os tributaristas são os mestres nesse assunto, né? Eles pedem para não aplicar, então, determinada lei por ser inconstitucional, que majorou o tributo de forma inconstitucional, ou que criou o tributo de forma inconstitucional, e sendo inconstitucional, então, ele não pode cobrar aquele valor que foi cobrado. Então, logo, eles fazem jus à devolução dos valores, que a gente chama de repetição de débito, né? Então, é muito interessante. Então, por isso que a gente fala, né? Isso aqui é o mais importante, né? Da parte constitucional, né? Que você dominar, né? Então, vamos converter isso aqui em esquema. Depois eu mando para vocês. Tudo bem, meus amigos? Um breve lembrete aí, né? Então, agora eu vou converter em esquema. Vem aqui. Fica até bonitinho, né?
uma corzinha aqui. Beleza. Aqui ficou muito pequeno. Provavelmente o slide a gente acaba... Vou deixar assim. Depois eu adapto aqui as cores e o tamanho, né, da letra e mando para vocês, tá bom? Precisa de formatar aqui. Formatar para ficar melhor. Mas ó, já deu uma nova cara, né? Quando você muda aqui para o esquema, né, do Smart Art aqui, né, que eles chamam, né, já muda a cara, né? Fica bem mais interessante, né, meus amigos? Beleza. Depois eu mando esse esquema aí para vocês, tá bom? Bom, meus amigos, e por que eu falei isso? Né, você deve estar se perguntando, né, mas por que o Murilo entrou em controle de constitucionalidade? A questão é bastante simples, meus amigos. O Supremo Tribunal Federal, aqui neste contexto que eu estou falando aqui para vocês, nós estamos falando que o Brasil adotou o sistema misto. Misto. Então, o Supremo também, ele faz o controle de constitucionalidade por duas vias. Pela via do direito de ação, que é o que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, quando propõe uma ADI no Supremo, uma DPF, né, uma ADC, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação declaratória de constitucionalidade, ADC, né, ou ADCOM, uma ADPF, né, arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, enfim, então você pode propor diretamente uma ação no Supremo, que aí o Supremo vai fazer o controle abstrato daquela norma, né, então é o controle por via do direito de ação, né, ou então, meus amigos, você pode chegar no Supremo por meio do recurso extraordinário. E quando você interpõe um recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo fará o controle difuso de constitucionalidade. Difuso. E se o Supremo, no recurso extraordinário, declarar que aquela norma é inconstitucional, como o recurso extraordinário é controle difuso, ele só vai valer para as partes. Só vai valer para as partes. Que se te pôr aqui, ó, se dá no caso concreto, faltou aqui esse detalhezinho. Só um minutinho, vou acrescer. Vou acrescer aqui. Né? O caso concreto. E o efeito vai ficar grande aqui o esquema. Vai ficar bem grande. Agora eu tenho que... O efeito, né? O efeito da decisão ficou pequenininho aí, né? O efeito da decisão é inter partes. Então, se no controle difuso, né, esse é um ponto relevante, né, para você mentalizar, no controle difuso, a decisão do tribunal, do juiz, né, se for um juiz de primeiro grau, ou o tribunal, a decisão deles vai valer apenas para as partes, ali, para o autor e para o réu. Não vai ter eficácia erga omnes, como se dá no controle concentrado. Olha que curioso. Então, se você interpõe um recurso extraordinário junto ao Supremo Tribunal Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal declara que aquela norma é inconstitucional, a princípio, né? Sempre tem uma exceçãozinha, né? Ficou bom aqui o tamanho, né? Agora melhorou. Aquela declaração de inconstitucionalidade, já que é um controle difuso, né, então só vai valer para as partes envolvidas. Só vale para as partes envolvidas. Para o autor e para o réu, para o recorrente e para o recorrido. Essa é a feição original da Constituição Federal. A Constituição Federal diz que no controle difuso de constitucionalidade, só vale para as partes envolvidas, né? Só que o Supremo,
tem alguns precedentes, né, admitindo a chamada abstrativização do controle difuso. Isso é meio que um mix aí, né? Peraí, abstrativização, ou seja, o controle abstrato, do controle difuso? Abstrativização do controle difuso? Como assim? Né? Justamente por causa da repercussão geral que nós vamos tratar hoje. Tá? Eu vou explicar a abstrativização do controle difuso na próxima aula. Vamos por etapas. Tá? Você já vai entender. Porque o que o Supremo entendeu, que só, grosso modo, de forma breve, né, é que o Supremo, quando ele se manifesta sobre uma constitucionalidade ou não de uma norma, essa decisão não pode valer só para as partes. Foi até um franco debate ali, um debate forte que nós tivemos no Supremo na década passada, né? Se a decisão vai valer mesmo só entre as partes ou se vai valer com eficácia erga omnes. Porque no controle difuso, ainda tenho que lembrar um detalhe para vocês, que quando o Supremo, no controle difuso, declara uma norma inconstitucional, o Supremo tem que comunicar ao Senado da República para que o Senado suspenda, edite uma resolução que suspenda aquela norma tida como inconstitucional. O Senado quase não faz isso. É raríssimo o Senado fazer isso. Tá? Então tem esse outro detalhezinho. Está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Se eu não estou enganado, é o inciso 10 da Constituição Federal. Então, tem esse outro detalhe, então, né? No recurso extraordinário, se o Supremo declara uma norma inconstitucional, e no recurso extraordinário o Supremo faz um controle difuso, então ele tem que comunicar ao Senado da República para que o Senado edite uma resolução para suspender a eficácia da norma, tá? Eu vou deixar para explicar a abstrativização do controle difuso na próxima aula. Eu tenho que explicar aqui a repercussão geral. Então eu preciso aliar o que eu acabei de falar nesse slide com a ideia de repercussão geral. Vocês vão entender, tá? Mas vamos seguir aqui o script, vamos por etapas e nós já chegaremos na chamada abstrativização do controle difuso. Pois bem, meus amigos, então olha só, nós temos o sistema difuso e o sistema concentrado, né? Então, acaba que o Supremo Tribunal Federal, ele faz as duas funções, ele exerce as duas funções, né, de controle, de órgão, né, de tribunal que faz o controle concentrado, e aí vai ter eficácia erga omnes e vinculante, né, se tiver o voto código de instalação, 8 ministros, e pelo menos 6 ministros falando que aquela norma é inconstitucional. Aí sim vai ter eficácia vinculante. Esse detalhe é muito importante. Lá na lei própria, né, lei 9868 de 99, né, e a 9882 de 99. Essas duas leis, 9882 e a 9868, são as leis que falam sobre o controle abstrato de constitucionalidade. Elas regulam a ADI, a DPF, né, e a ADC, tá? Então, lá fala que tem que ter o voto de 6 ministros, pelo menos, para que tenha eficácia vinculante, né, no controle abstrato. Então, o contexto aqui que eu queria falar é que, se você interpuser o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, o Supremo fará o controle difuso de constitucionalidade. Justamente isso. Então, perceba, né, a importância do recurso extraordinário. Né, e sabendo você que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição, então esse é um instrumento extremamente relevante de controle de constitucionalidade, né? Então esse é o sistema originário nosso, né? Desde, como eu disse, né, há pouco, desde 1891 nós temos esse sistema, né? Então qualquer juiz, qualquer tribunal pode fazer o controle de constitucionalidade. Só tem um detalhe, né? Um detalhe muito importante. Eu acho que eu vou ter tempo para falar sobre isso ainda esse semestre, um incidente chamado de o controle de constitucionalidade nos tribunais. Ali tem a cláusula full bench,
que é a chamada reserva de plenário. Então, quando for um tribunal que for declarar uma norma inconstitucional, ele tem que respeitar a chamada cláusula de reserva de plenário. Então, não pode, a princípio, o relator, olha a importância do relator, a princípio, ele não pode declarar uma norma inconstitucional. Decisão monocrática, né, solitária, só o juiz de primeiro grau que poderia deixar de aplicar uma norma por ser inconstitucional. Agora, se chegar no tribunal, aí tem que ser a reserva de plenário. Então, tem que ser o plenário, tem que se manifestar, ou o órgão especial, né? Se for o caso. E só depois que o tribunal já tenha se manifestado, ou o Supremo já se manifestou, né, se aquela norma é constitucional ou não, aí sim os relatores, né, podem decidir sozinho. Tá? Então tem esse detalhe aí, mas nós falaremos sobre o incidente. Né? Então, só um detalhe importante, então, se for o controle difuso, nos tribunais, qualquer tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Trabalhista, não importa, Tribunal Eleitoral, não importa. Tem que ser reserva de plenário, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Bom, então, traçado, então, essas premissas, né, vamos fazer a análise estrutural da admissibilidade do recurso extraordinário, ok? Então, vamos fazer essa análise aqui agora. Bom, o mais importante aqui, né, essa parte de legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, né, vocês já estão careca de saber, né, a mesma estrutura que nós falamos na apelação, o agravo, né, no recurso especial, então é a mesma estrutura. Legitimidade são as partes, Ministério Público com custos legis, terceiro interessado, se tiver demonstrar interesse jurídico, ele pode interpor o recurso. O interesse, né, basta uma sucumbência, então, total ou parcial no acórdão, né, na segunda instância, né, enfim. E aqui afeta uma questão constitucional, né, obviamente, eu já vou comentar ali os balãozinhos amarelos, né, como você pode ver. Tem preparo, então tem que pagar as custas no recurso extraordinário também. O prazo para interposição é de 15 dias. Tem uma outra informação que você vai se lembrar, que nós falamos lá na teoria geral, admite o recurso adesivo. Quais são os recursos que admitem a forma adesiva de interposição? Desculpem. Apelação, recurso especial e recurso extraordinário, que admitem a forma adesiva de interposição. Pois bem, regularidade formal, que é a forma de interposição. Como que se interpõe o recurso? É a matéria da nossa próxima aula. Okay? Que eu vou falar da forma de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, que é conjunta. Então, chegaremos lá. Então, o que vai ser mais relevante aqui na nossa análise vai ser justamente o cabimento, quanto que é cabível o recurso extraordinário e os requisitos de admissibilidade próprios, né? Estão aí os balãozinhos verdes. E especialmente o balãozinho laranja, chamada repercussão geral, que é específico, um requisito de admissibilidade exclusivo do recurso extraordinário. Então, só tem repercussão geral no recurso extraordinário. Não tem nenhum outro recurso. Por isso que eu coloquei exclusivo. Tem proposta de emenda à Constituição tramitando, né, no Congresso Nacional, não sei que PEC está, mas que uma das propostas de emenda à Constituição é justamente também estender ou criar uma repercussão geral para o recurso especial, tá? Mas ainda não passou, ainda não foi aprovada, não foi promulgada essa emenda. Pois bem, meus amigos, então vamos falar sobre o cabimento, que é a parte que diferencia, né, a parte diferenciadora. Bom, o cabimento, ele está no artigo 102, 105 do STJ, inciso 3º, certo? Da Constituição Federal. Então, e aqui, essas outras hipóteses, né, são as alíneas. A linha A. Nós temos, então, aqui essa outra hipótese, a linha B. A outra hipótese, a linha C. E aqui, por fim, a linha D. Então, é o 102 a linha A, esses terceiro a linha A, 102 esses terceiro a linha B, e assim vai.
ok? Então, vamos falar então de cada qual. A hipótese mais corriqueira, né, tal qual como nós vimos lá no STJ, né, a hipótese mais corriqueira é a decisão que contrarie dispositivo constitucional. Não está dito aí, mas também não é só contrariar, né, a interpretação de um dispositivo constitucional, mas também negar vigência. Repare que lá no recurso especial fala expressamente contrariar ou negar vigência a lei federal ou tratado, né? Lembra? Aqui, perceba, só fala contrariar dispositivo constitucional, mas deve ser entendido também como não apenas contrariar, se der interpretação divergente, mas também negar vigência a dispositivo da Constituição Federal. Então, abre-se a possibilidade, neste caso, de você interpor o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Bom, até aí tranquilo, tudo bem, né? A outra hipótese, também bastante comum, né? Decisão que declara qualquer decisão, né, de tribunal, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Trabalhista, Tribunal Regional do Trabalho, né, Tribunal Regional Eleitoral, qualquer decisão desses tribunais, né, ou até mesmo tribunais superiores. Olha que interessante. Até mesmo tribunais superiores. Por exemplo, o STJ fez, por exemplo, controle difuso. Né? Declarou uma lei federal inconstitucional. É possível? Sim, perfeitamente possível. Qualquer juiz ou qualquer tribunal pode fazer o controle difuso de constitucionalidade. Até o STJ. Né? É pouco comum, mas é possível. O TST declarou que uma norma é inconstitucional por meio do controle difuso, né? Ou o TRT, né? O TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ou o Tribunal Superior Eleitoral. Então, qualquer decisão de tribunal que declare uma norma, né, uma lei federal inconstitucional, ou ainda um tratado internacional incompatível com a Constituição, imagina, né? A proeza, né? Um tratado, porque tem todo um processo de incorporação, né? Passa pelo filtro, um duplo filtro, né? Como vocês bem sabem, né? Explicamos isso na aula passada, tanto pelo poder executivo quanto pelo poder legislativo, né? Imagina então que um determinado tribunal entenda que o tratado é inconstitucional, incompatível com a nossa Constituição Federal. Possível também. Então, cabe interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal sempre que um tribunal, né, declarar, né, então, a inconstitucionalidade de uma lei, né, ou de um tratado internacional. Então, isso é muito interessante. Tudo bem? E a terceira hipótese, né, decisão que declara válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Perceba que é bem parecido com o que nós falamos no estudo do RESP, do recurso especial, só que lá fala contestado em face de lei federal. Aqui é contestado em face da Constituição Federal. Né? Então, quando se faz também alusão a um governo local, né, então também nós temos que abarcar tanto decisões de natureza administrativa, decisões de cunho normativo, né? Então, atos normativos ou atos administrativos, então, e oriundos tanto do executivo, tanto do legislativo, quanto do judiciário, que sejam incompatíveis, né? Incompatíveis com a Constituição Federal. Diferentemente, né, de forma diferente, do RESP, né? Esse artigo 102, inciso 3º, a linha C, também admite o questionamento de lei municipal ou estadual se for contestado em face da Constituição Federal. Então, meus amigos, obviamente que aqui tem que haver uma demonstração entre a relação entre o ato do poder local, né, o ato administrativo ou ato normativo, e a sua correlação com a violação da Constituição Federal. Ok? Então também é possível. Tá?
Ah, a outra hipótese, né? A outra hipótese. Decisão que declara válida lei de governo local contestada em face de lei federal. Lei federal. Então, perceba, nós estamos aqui diante, meus amigos, de um conflito federativo. Nós temos uma lei, por exemplo, estadual e uma lei federal. Elas entraram em conflito. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele tem a função aqui, né, de estancar essas dúvidas, de solucionar os conflitos de interesse interfederativos. Qual lei deve preponderar? É a lei federal ou deve preponderar a lei estadual? Né? Então, perceba aqui que não se fala em Constituição Federal. Não está falando. Estamos falando de conflito de leis. É uma lei local, por exemplo, uma lei municipal ou uma lei estadual, né, que entrou em choque com a lei federal. Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte, né? Quem pode editar essa lei? Qual lei deve preponderar? Né? Então, o objeto do recurso aqui é um conflito federativo. Federativo, entre União e Estados-membros. Né? Ou entre os Estados-membros e o município. Né? Então, é bem interessante esta hipótese, meus amigos. Bem interessante. Né? Esta hipótese, né, curiosamente, ela era, até a emenda 45, ela era de competência do STJ, né? Então, com a emenda 45 de 2004, transferiu-se essa competência, né? Acresceu aí ao 103, 102, terceiro, perdão, né, a competência para o STF, então, via recurso extraordinário, ok? Então, é bem interessante esta hipótese, meus amigos. Bom, então essas são as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, né? Obviamente que as mais comuns, né, que nós temos são as alíneas A e B, né? A e B, então são as mais comuns, né? As demais já são mais raras, né? A linha C e D, ou seja, a 3 e a 4 aqui são mais raras, né? Mas também abrem a possibilidade, então, de você interpor o recurso junto ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo, então, reforme a decisão ou anule a decisão, né? Conforme o caso. Pois bem, vamos falar aqui, então, sobre o requisito de admissibilidade próprio, né? Perceba, aqui fala decisão de única ou última instância. Se você for ler o artigo 102, inciso 3º, ela fala o cabimento do recurso extraordinário, de decisão de única ou última instância. Não fala, assim como falava lá no recurso especial, no recurso especial falava decisão proveniente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então, no RESP, no recurso especial, é específico. Só cabe recurso especial para o STJ se a decisão for proveniente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Aqui, no âmbito do STF, no âmbito do recurso extraordinário, não tem essa limitação. Então, pode ser decisão de única ou última instância de qualquer tribunal. Qualquer tribunal. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal Trabalhista, né, Tribunal Eleitoral, não importa. Cabe, inclusive, da turma recursal, como eu disse na aula passada. Inclusive da turma recursal. Porque a turma recursal do juizado, é no juizado, né, que temos turma recursal, a turma recursal, ela faz, às vezes, de segunda instância. Ela é a segunda instância do juizado especial. E não é tribunal. Mas é a última instância do juizado. Então, por isso que cabe
recurso extraordinário de decisão da turma recursal em juizado especial. Que ali no juizado, a turma recursal é a última instância. Então, para tanto, basta você preencher um desses requisitos de admissibilidade, de cabimento, né, perdão, que nós falamos aí do artigo 102, inciso 3º, né? Então, contrariou, negou vigência dispositivo constitucional ali dentro do juizado? Perfeito, interpõe, então, o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Então, perceba, para ir para o Supremo via recurso extraordinário, não temos essa limitação de ser um tribunal, né? Então, pode ser qualquer órgão judicial que funcione como como última instância, né? Ou segunda instância, né? Última instância. Como última instância. Porque fala decisão de única ou última instância. Uma instância única também é a mesma hipótese, né? Às vezes é foro prerrogativo de função, né? Por exemplo. O prefeito está sendo julgado diretamente pelo Tribunal de Justiça, né? E ali houve uma violação da Constituição Federal no julgamento do prefeito junto ao Tribunal de Justiça, né? Então, cabe o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, né? Perfeitamente. Ali é a única instância ali, né? Já começou ali, né? Enfim. Ou então o governador, que é julgado diretamente pelo STJ, né? Então ali é a única instância ali. Começou ali direto, né? Pois bem, meus amigos. Também aqui, né, o pré-questionamento. Nós temos a necessidade também do pré-questionamento, né, como todos os recursos de estrito direito, o RESP e o RE, necessitam, então, do pré-questionamento. Lembra que nós falamos na aula passada, é o prévio debate, que tem que estar introjetado na decisão. Até fiz a crítica, né? Então tem que ser. Então não deveria chamar pré-questionamento, teria que chamar pré-decisão, né? Uma pré-decisão acerca daquela questão constitucional. E se você debater, você suscita uma violação da Constituição, né? Tem que ser uma violação direta da Constituição, não pode ser via reflexo. Depois eu explico isso. Você suscitou ali a violação da Constituição Federal, que aquela determinada norma é inconstitucional. E o tribunal não introjetou esse seu debate na decisão, ou seja, não consta nada da decisão. Então você precisa embargar, entrar com embargo de declaração, lembra? Com efeito de pré-questionamento, para fazer com que o tribunal se pronuncie expressamente sobre aquela questão constitucional. E se ele se pronunciar, ok, perfeito. A matéria está pré-questionada, previamente debatida. Pré-questionamento é o prévio debate. Se o tribunal se manifesta, perfeito, é o que você queria. Agora, o tribunal não se manifestou. Você alegou e o tribunal não se manifestou. Então você embarga de declaração, alegando omissão com relação ao debate constitucional. Perfeito? Agora, se o tribunal, com a sua interposição do seu recurso de embargo de declaração, se o tribunal se manifestar ou não se manifestar, introjetar ou não introjetar dentro da decisão o debate constitucional, aí já não é mais problema seu. Porque haverá, lembra que nós falamos na aula de RESP, haverá o chamado pré-questionamento ficto. Ou seja, a matéria vai ser considerada pré-questionada. Pré-questionada. Então, constando ou não constando no acórdão, aquele debate constitucional. Se você pré-questionou via embargos, se você embargou, então com embargo de declaração, com efeito de pré-questionamento, e mesmo assim o tribunal permaneceu omisso, a matéria vai ser considerada pré-questionada. É o que a gente chama de pré-questionamento ficto, fictício, né? Não lembro das ficções jurídicas, né? O fato não aconteceu. O tribunal não se manifestou, mas para o direito vai ser considerado como se tivesse se manifestado, né? Então, sempre falar a palavra ficta é nesse sentido. Algo não aconteceu, mas que para o direito vai ser considerado como se tivesse acontecido. Então, o ideal, né? Resumindo aqui, né? O ideal é que o debate constitucional esteja dentro do acórdão, dentro da decisão que você está recorrendo, que está impugnando.
Não consta o debate constitucional, apesar de você ter feito, né, suscitado, alegado, então aí você vai ter que entrar com embargo de declaração para provocar o tribunal a se manifestar. Se o tribunal se manifestar, ótimo, é o que você queria. Se o tribunal não se manifesta, não se preocupe. O artigo 1025 do Código de Processo Civil diz que se o tribunal não se manifestar, apesar de você ter embargado a declaração, a matéria vai ser considerada pré-questionada. E isso a gente chama de pré-questionamento fictício, tá? Então veja depois o 1025 do Código de Processo Civil. Pois bem, meus amigos, também nós temos aqui a proibição de rediscussão fática, né? Então, é um recurso estrito direito. Então, o debate aqui constitucional, né, vinculado, né, é apenas o debate constitucional. Se o tribunal ou a turma recursal, né, se eles contrariaram ou negaram vigência a um dispositivo constitucional, e é só isso. É um debate constitucional, um debate jurídico, um debate de direito. O que você vai trabalhar ali é a chamada repercussão jurídica dos fatos. Então, você vai falar assim, olha, no tribunal ou na turma recursal, reconheceu os fatos tais, tais e tais. Só que a repercussão jurídica deste fato foi essa. O que não é a melhor interpretação da Constituição, ou que vai contra o presidente do Supremo, ou que vai contra a interpretação literal da Constituição, ou contra a interpretação dada pelo doutrinador fulano, Beltrano, aí você cita lá um constitucionalista, né? Um doutrinador, ou um precedente do próprio Supremo, ok? Então, você vai trabalhar a chamada repercussão jurídica dos fatos que foram reconhecidos na segunda instância. Você não pode, no Supremo, pedir para o Supremo reavaliar provas, reavaliar fatos, né? Então, no tópico de aprofundamento, eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas, a princípio, veda-se toda e qualquer rediscussão fática. Lá no STJ, era a súmula 7, que falava sobre esse mesmo assunto. Aqui no Supremo Tribunal Federal é a súmula 279. 279 do Supremo Tribunal Federal, que fala, a redação é idêntica, né, do STJ. Para simples rediscussão de fatos, não admite interposição do recurso extraordinário. Falei aqui mais ou menos de cabeça, tá? Então não se admite interposição de recurso extraordinário para rediscussão de fatos, tá? Muito cuidado. Muitos recursos são inadmitidos por causa disso, tá? Porque os advogados acham que aquilo é uma apelação e querem discutir tudo, né? Enfim, não dá. Bom, meus amigos, e para a gente finalizar, né, aqui a nossa análise estrutural, a nossa análise da admissibilidade, né, nós temos um requisito específico, um requisito exclusivo do recurso extraordinário, que é a chamada repercussão geral. A repercussão geral, ela não existia na Constituição de 88, né, na sua origem, né? Este requisito ele foi acrescido pela emenda constitucional 45 de 2004. Então, né, não tem muito tempo, né, que nós estamos diante disso. Então, há 15 anos, né, porque a emenda 45, apesar de ser 2004, ela é de dia 31, né, quase 16 anos, dia 31 de dezembro, né. Então, eu até brinco, né, essa emenda constitucional 45, na verdade, era de 2005, né, porque no último dia, né, ela foi promulgada, último dia do ano. Mas, enfim, 15 anos aí, quase 16, né, que está em vigor, né, o requisito da repercussão geral. A necessidade da repercussão geral, ela se dá, né, o propósito aqui foi justamente evitar, criar um filtro para que se impedisse, né, de chegar ao Supremo Tribunal Federal matérias que não tivessem transcendência, né, que não tivessem relevância, pejorativamente, né, alguns dizem, né, que chegava briga de cachorro com galinha, né, briga de vizinhos, né, qualquer causa chegava ao Supremo Tribunal Federal. Então, eles criaram esse filtro, chamada repercussão geral, então, que é uma necessidade que o recorrente tem de demonstrar que aquele caso, que aquele recurso, o debate ali não é adstrito apenas entre recorrente e recorrido.
entre o autor e o réu. Não fica ali só restrito àquilo. O debate, ele é muito mais do que isso. Né? Ele vai ter, então, uma transcendência. Ele vai afetar um número muito maior de pessoas. Então, por isso que se chama de repercussão. Né? É um caso que vai, então, repercutir. Né? E aí nós podemos ter as modalidades de repercussão. Né? Eu trouxe aqui um outro esquema para a gente trabalhar, que é muito interessante. Né? Então, olha que interessante. Então, é a relevância da matéria do ponto de vista, olha só, econômico. Então, quando se fala em repercussão geral, é uma transcendência, é uma repercussão econômica, ou uma repercussão social, ou uma repercussão política, ou uma repercussão jurídica. Jurídica. Né? Então, você tem que demonstrar ali que aquele caso, né, especificamente, ele vai repercutir, né, socialmente, ou politicamente, ou juridicamente, né, enfim, ou no cunho econômico, né. Esses requisitos, eles não são cumulativos, eles são alternativos. Então, ou a repercussão é econômica, ou social, ou jurídica, ou política. Pode ser que abarque mais de uma dessas hipóteses, né. Igual o famoso caso Mira Estrela, né, que é o que eu vou comentar sobre a extrativização do controle difuso, né. O caso Mira Estrela, que era sobre o número de vereadores. Mira Estrela é um município do interior de São Paulo em que havia ali um número excessivo de vereadores. É uma cidade muito pequena com muito vereador. E era bastante desproporcional. O Ministério Público Estadual propôs uma ação civil pública buscando a redução do número de vereadores ali em Mira Estrela, no estado de São Paulo. Né? O assunto foi passou por todas as instâncias, né, e acabou chegando no Supremo Tribunal Federal via controle difuso. Olha que interessante. Né? E conseguiu se demonstrar ali a repercussão geral ali era nas quatro esferas. Era a jurídica, o debate jurídico ali da proporcionalidade sobre o número de vereadores. Era um debate político, né, obviamente, porque falar de número de vereadores, né, isso afeta a divisão de poder daquele município, né, obviamente. Havia uma repercussão social, né, da mais cidade pequena, né, afeta socialmente o número de vereadores. E, obviamente, economicamente, porque o número de cargos, né, gera emprego, né, gera ocupações, né, então acaba também movimentando a economia numa cidade pequena, né, usando recursos públicos, né, do poder legislativo. Então, foi um caso sui generis, né, que conseguiu se fazer a demonstração da repercussão jurídica, da repercussão econômica, da repercussão social, da repercussão política, né, é um caso com múltiplas repercussões, esse caso Mira Estrela. E o Supremo realmente falou, olha, que tem que haver uma distribuição proporcional e que da forma como estava ali era inconstitucional, né? E aí o Supremo chegou e falou o seguinte, olha, mas peraí, esse problema não é só em Mira Estrela, esse problema é congênito, é quase que pandêmico, né? Fazendo um trocadilho aqui, né? Então, nos 5.500 municípios, né, aproximadamente, então nós vamos ter aí quase 90% com esse tipo de problema. Né? É muito difícil você encontrar algum município que não fira a proporcionalidade. Então, o Supremo acabou fazendo o que a gente chama, ao invés de falar o controle difuso, foi via recurso extraordinário, então só valeria para Mira Estrela e para o Ministério Público Estadual, para as partes, efeito interpartes. O Supremo falou, não, esse caso aqui não podemos deixar só valendo para o Mira Estrela, município de Mira Estrela. Temos que valer isso para o Brasil inteiro. Temos que conferir que eficácia erga omnes nessa decisão. Foi aí que começou o debate, né? Sobre a chamada abstrativização, de dar efeito erga omnes, né? E vinculante. E não apenas efeito interpartes. Foi aí que, neste caso, Mira Estrela, que o Supremo começou a debater sobre isso, né? Então, e de fato, o Supremo deu eficácia erga omnes, em controle difuso, neste caso. E justamente o ministro Gilmar Mendes falou o seguinte, olha, com a criação da repercussão geral, houve uma mutação constitucional. Porque qualquer recurso extraordinário que chegue ao Supremo Tribunal Federal, nós vamos fazer essa análise desse filtro, para saber se tem repercussão geral. Então, houve uma mudança, uma mutação constitucional, no sentido, né,
das palavras ali. Então, o Supremo, quando ele faz a análise de um recurso extraordinário, justamente por causa desse requisito da repercussão geral, ele não está adstrito apenas a um litígio entre autor e réu, recorrente e recorrido. Não. Vai afetar ainda um número muito maior de pessoas, porque a repercussão tem que ser ou jurídica, ou política, ou econômica, ou social. Então, o Gilmar Mendes sugeriu ali que, olha, não precisamos nem notificar o Senado mais, o Senado suspender a eficácia da norma. Então, o Supremo, ele sugeriu ali, né, foi ele e o ministro Eros Grau, né, começaram o debate, acerca da necessidade de abstrativização do controle difuso, que nada mais é do STF conferir eficácia erga omnes às decisões em recurso extraordinário. E o Supremo passou a fazer isso em vários casos. E o Mira Estrela, o caso Mira Estrela foi o caso emblemático. Podem ver, depois pesquisem o caso Mira Estrela. Ele é emblemático. Os constitucionalistas, no livro de Direito Constitucional, citam muito o caso Mira Estrela para falar da abstrativização do controle difuso, né? Então, meus amigos, e logo em seguida vem uma emenda à Constituição que passou a prever, conforme a população, o número de habitantes, nós temos um número de cadeiras no parlamento municipal, né, na Câmara Municipal, conforme o número de habitantes. Okay? E também, neste caso, o Supremo ele modulou os efeitos da decisão, colocar pro futuro, né? Então, só valeria para as próximas eleições, porque senão você ia ter uma redução do número de vereadores muito grande, né? Aqui em Uberaba, né, na nossa cidade, nós tivemos uma perda, se eu não estou enganado, de 2 cadeiras, né? Uma redução, a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, houve uma redução no número de 2 cadeiras para vereadores, aquele tempo, né, naquela época. E depois veio a emenda constitucional, que regulamentou isso, né, o número de cadeiras na Câmara dos Vereadores conforme a população, né, o número de habitantes. Pois bem, meus amigos, então, essa transcendência, então, né, ela é imprescindível, né? Antigamente, nós tínhamos isso. Antes da Constituição de 88, nós tínhamos essa possibilidade, esse controle, né, da repercussão geral, nós tínhamos também, né, no STF, via recurso extraordinário, só que não se chamava, não tinha esse nome antes da Constituição de 88, da Constituição de 67. Chamava-se arguição de relevância. Arguição de relevância. Que é a mesma coisa. É bem similar a esse sistema. Então, eles acabaram, porque, olha, falaram o seguinte, antes nós tinha um ministro, né, ali, o Celso de Mello mesmo, né, não, o Celso de Mello entrou depois da Constituição de 88, o Marco Aurélio também. Mas, ao tempo do fato, né, nós tínhamos vários ministros ali, né, que tinham trabalhado a Constituição de 67 e trabalhavam com a lógica da arguição de relevância. Né? Então, também partiu do Supremo Tribunal Federal ressuscitar a arguição de relevância, só que ao invés de colocar esse nome, arguição de relevância, eles colocaram o nome de repercussão geral. Bom, a repercussão geral, para a gente finalizar, ela pode ser qualitativa, né? Conforme o assunto tratado. Por exemplo, uma norma constitucional ou inconstitucional, né? Declarar uma norma constitucional ou inconstitucional. Então, obviamente que isso afeta qualitativamente, né? Então, a decisão. E ela pode ser também quantitativa, né? Tendo visto o número de ações, né? Então, ou pelo assunto qualitativo, ou pelo número de ações, no número de casos, né? Excessivo, por exemplo, questionando determinada norma, determinada lei, né? Então, nós podemos estar diante, então, desse tipo de situação, né? Bom, em alguns casos aqui, né, com presunção, né, de repercussão geral, né? Na aula que vem eu vou falar do 1035, né? Eu comento aqueles casos. Aí, ó, sempre que uma decisão contrariar uma súmula do STF, olha, se o STF já sumulou aquele assunto, meu amigo, né? Peraí. Se ele já sumulou aquele assunto, então ele entende que aquele assunto é obviamente relevante. E lembrando que a súmula, ela identifica o entendimento reiterado do Supremo Tribunal Federal. Então, se houve uma contrariedade, onde aquela decisão está indo contra, ignorando uma súmula do Supremo, então há uma presunção de repercussão geral naquele caso. Né? Ainda, nos casos em que forem feitas as declarações incidentais de inconstitucionalidade. O que é declaração incidental de inconstitucionalidade, meu amigo? É o controle difuso. Então, se algum tribunal tiver feito controle difuso de uma norma,
né, de uma lei, então ele afastou a aplicação daquela lei naquele estado, por exemplo, né, ou naquele âmbito de atuação da competência daquele tribunal. Então, o Supremo tem que se manifestar sobre isso, né? É interessante que o Supremo se manifeste sobre isso, para saber se é aquilo mesmo, porque o guardião da Constituição é o Supremo. Então, reparem que retirou-se aí a, a necessidade de você demonstrar a repercussão geral. E essa questão é importante. Necessidade de demonstração da repercussão geral, você tem que abrir um tópico, né, específico sobre a repercussão geral naquele caso, como condição de admissibilidade do seu recurso. Então, se você não demonstra cabalmente que aquele caso tem uma repercussão geral, o Supremo não admite. Não admite. Na parte procedimental, eu vou comentar sobre isso. Vou falar sobre o procedimento, a forma de interposição do recurso especial, do recurso ordinário. Eu vou falar sobre isso. Tá? Bom, e para a gente terminar, né? Nos casos de recurso extraordinário que julguem um IRDR, né? Um incidente de resolução de demanda repetitiva. Bom, o IRDR, o incidente de resolução de demanda repetitiva, né, é um incidente que foi criado para a solução, né, de conflitos em massa, né, conflitos repetitivos, né? Então você instaura um incidente de resolução de demanda repetitiva junto a um tribunal, por exemplo, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, justamente por causa do número de demandas repetitivas que nós temos ali, né, no âmbito daquele tribunal, e com a instalação desse incidente no Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, por exemplo, o tribunal vai formular uma tese padrão, um precedente vinculante. Então, se esse precedente vinculante, que vai, obviamente, nortear a interpretação de todos os juízes ali vinculados àquele tribunal, aqui, né? Então, igual o famoso caso Uber aqui, né, em Minas Gerais, né? Em que o Tribunal de Justiça de Minas diz que em Minas Gerais o Uber é legal, né? Então, as ações dos taxistas, né, das cooperativas de táxi, né, que estavam querendo ir contra o Uber, foram todas julgadas improcedentes, né? Então, afetou ali, porque tinha muitas ações em Minas Gerais inteiro, aliás, o Brasil inteiro estava questionando a possibilidade ou não do Uber, né, se que o Uber era constitucional ou não. Então, imagina, dessa decisão acabou afetando todo o estado de Minas Gerais. Todas as ações tramitando em Minas Gerais, né, o Tribunal de Minas fixou uma tese padrão, falando que o Uber é legal, né, e fulminou, né, as ações contrárias ao Uber. Então, se você tiver ali, no julgamento do IRDR, no incidente de resolução de demanda repetitiva, se tiver um debate ali constitucional, né, então, num recurso extraordinário, então você está interpondo um recurso extraordinário tendo em vista um IRDR, né, ali tínhamos debates no Uber, sobre a constitucionalidade do Uber, por exemplo, a livre iniciativa, né, era um debate constitucional, está lá no artigo 170 da Constituição, né, ninguém é obrigado a deixar de fazer senão em virtude de lei, não havia lei restringindo, então, é um debate constitucional, né. Então, imagina aí desse IRDR, eu não sei se isso aconteceu ou não, mas há um debate constitucional ali. Então, se você interpõe um recurso extraordinário a partir desse julgamento desse IRDR no Tribunal de Minas, no Tribunal de Justiça, haverá a presunção de repercussão geral. Aliás, por razões óbvias, né? Porque se a demanda é repetitiva, nós temos várias ações em Uberaba, várias ações em Uberlândia, várias ações em Betim, Contagem, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, são cidades maiores, né? Então, óbvio que há uma repercussão geral, né? Tanto jurídica, quanto social, quanto econômica, porque muitos estão em tempos de desemprego, né? Estão indo para a via buscando aí usar o Uber, Cabify, né? Então, 99, né? Esses aplicativos de transporte. Beleza, meus amigos? Era isso que eu tinha para falar hoje com relação à parte estrutural, né? Minha proposta aqui então era falar da estrutura e falar sobre a admissibilidade do recurso extraordinário. Então, para hoje era isso, né? Então, na próxima aula eu vou tratar sobre a forma de interposição, a regularidade formal,
né? Como que tramita, como que se interpõe, todos os aspectos de cunho procedimental do recurso extraordinário, então eu vou deixar para falar na próxima aula. Beleza? Então era isso.